Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo mais uma vez ao meu canal Física Fácil Play ou no meu canal Bruno Farias da Silva, depende de onde você estiver assistindo. Nesse vídeo nós vamos dar sequência na série sobre as 4 forças elementares da natureza e vamos falar e detalhar bem a fundo o que é a força gravitacional. A gente já viu na introdução dessa série as 4 forças fundamentais, que são a gravitacional, a eletromagnética, a força fraca e a força forte. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a força gravitacional, que tem um agente mediador que é o graviton. Ele ainda não foi descoberto e especula-se que ele exista. Ela tem uma magnitude de 10 elevado a 1, ou seja, ela é uma força muito fraca quando comparada com as outras 3 forças fundamentais. E ela tem um campo de atuação, né, um raio de atuação infinito. E a força gravitacional, ela diminui inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força gravitacional, as características delas são, ela confere o peso aos objetos. Então imagine você uma mesa, nós colocamos uma esfera, por exemplo, de aço em cima dessa mesa. E essa esfera ela vai ter uma massa. O peso dessa esfera, ou de qualquer outro objeto, sempre vai ser o quê? A massa vezes o g, como está aí. Esse g, a gente vai ver lá na frente, que é a aceleração superficial da gravidade, né? Se a gente colocar um ímã que vai atrair essa esfera pela força eletromagnética, o ímã pode até conseguir atrair ela, por quê? Porque a força eletromagnética ela vai vencer a força-peso. A força eletromagnética ela vai ser maior do que a força-peso. Agora, se eu colocar uma esfera muito mais massiva, muito mais pesada, ela vai ter um peso diferente, né? A massa dela vai ser bem maior do que a anterior, né? E se eu colocar um ímã, esse ímã ele não vai conseguir atrair, por quê? Porque a força gravitacional ela está sendo maior do que a força eletromagnética. Ou seja, a força gravitacional, aqui no caso, é representada pela força-peso que está puxando o objeto em direção ao chão, né? Ela é maior do que a força eletromagnética do ímã que está puxando o objeto, a esfera, para cima, né? Nesse caso, se o peso, né, da esfera, se a massa dela for maior do que, for muito, muito grande, ela pode até mesmo quebrar a mesa, certo? Então, a força gravitacional ela é, de longe, a mais fraca das 4 interações. Nós já falamos isso na introdução. Como vocês podem ver aí, a magnitude da força gravitacional é da ordem de 10 elevado a 1. Né? E a magnitude, por exemplo, da força forte é 10 elevado a 41, ou seja, ela é 10 elevado a 41 vezes mais forte do que a força gravitacional, bem como as outras forças da natureza. É a mais importante interação que rege os objetos astronômicos. Óbvio, o Sol, as estrelas, os planetas, as luas, os cometas, os asteroides, as galáxias, enfim, elas são todos esses corpos celestes, eles são regidos pela força gravitacional. É a força gravitacional que mantém a estabilidade, as órbitas dos cometas, das estrelas, dos planetas e das luas. Ou seja, a força gravitacional é a rainha do cosmos, tá? Um outro ponto importante é que a força gravitacional ela sempre vai atrair, nunca vai repelir. Todos os objetos com massa estão sujeitos a ela. Eu estou sujeito, você, o seu computador, a sua mesa, o seu carro, o seu planeta, aqui no caso a Terra, o nosso planeta, a Lua, a estrela, o Sol, os cometas, enfim. Tudo que tem massa está sujeito à força gravitacional. E aí agora alguns exemplos da atuação da força gravitacional. Quando a gente abre uma torneira, a água sai pela torneira, por quê? Porque a caixa d'água está lá em cima, no telhado da nossa casa, ou então na cobertura do nosso prédio. Então, a água ela cai, puxada pela força gravitacional, e vai até a torneira e nos permite lavar nossa louça, tomar nosso banho, enfim. Toda vez que a gente chuta uma bola, a bola ela vai voltar para o chão, por quê? Porque a força gravitacional
puxa a bola de volta. Se não tivesse força gravitacional, se a gente desse um chute, a bola ela seguiria uma trajetória infinita, jamais retornando para o solo, né? É ela que faz com que as maçãs ou qualquer outro fruto de uma árvore ou uma fruta caiam, né? É ela que confere a nossa força, peso, tá certo? E toma cuidado com esse negócio do peso, que a gente vai ver lá na frente que é um pouco diferente. É a força gravitacional que faz com que os satélites artificiais, né, os nossos satélites de GPS, de telecomunicação, os nossos satélites de meteorológico, fiquem em órbita do planeta Terra. E, como eu já falei, a força gravitacional ela é responsável por garantir que os planetas girem em torno de suas estrelas, as luas girem em torno dos planetas. E ela também ela ocasiona um fenômeno muito interessante chamado efeito de maré. No caso aqui, por exemplo, da Terra e da Lua, como vocês estão vendo nessa animação, a força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, ela estica a Terra em direção à Lua. E nos lugares onde temos água, né, onde a resistência da água é muito menor do que a resistência da Terra, né, na massa de terra, acaba elevando as marés. Por isso que a gente tem duas vezes ao longo do dia, no caso, né, maré cheia e duas vezes de maré baixa, como vocês podem ver nessa foto aí dos barquinhos, né? A foto de cima é uma maré cheia e a foto de baixo é uma maré baixa. A força gravitacional ela também mantém os corpos celestes, né, unidos em galáxias. Essa animação é uma galáxia, onde você pode ver cada pontinho desse aí é uma estrela que roda, que gira, no caso, né, em torno do seu centro do galáctico. E é a força gravitacional que faz com que todas essas estrelas fiquem agrupadas nisso que nós chamamos de galáxia e elas todas girando em torno do centro galáctico. A força gravitacional também ela tem um papel extremamente importante em buracos negros. Nós não vamos falar sobre galáxias, buracos negros nesse vídeo. Isso vai ser um outro vídeo aqui também no meu canal, na playlist de astronomia, certo? E a força gravitacional, um outro fator também, uma outra coisa que ela atua, é para manter a estabilidade dos planetas, das luas e das próprias estrelas. Se não fosse a força gravitacional, com certeza planetas, luas, estrelas não existiriam, porque ela que condensa, ela que atrai tudo em direção ao seu centro e mantém um equilíbrio estático dos corpos, né? A Terra é assim porque a força gravitacional da Terra puxa tudo em direção ao centro, não deixando com que a nossa matéria, a matéria que compõe o nosso planeta, se perca no espaço sideral. Agora vamos calcular e entender o que é a aceleração superficial da gravidade. Vocês podem ver que todo corpo que tem massa, como eu já falei, ele está sujeito a um campo, ele está sujeito a ter uma força gravitacional. E toda força, ela tem um campo de atuação. E a força gravitacional não poderia ser diferente. Então ela tem ali um campo gravitacional. Como nessa animação à esquerda da tela, vocês estão vendo o campo gravitacional da Terra puxando tudo em direção ao centro, certo? Esse campo gravitacional, ele provoca um fenômeno, né, chamado a aceleração da gravidade. Qual é a aceleração da gravidade? Como é que a gente calcula? É esse G, que é a constante gravitacional, vezes a massa do corpo, né, divididos pelo raio do corpo ao quadrado. Ou seja, para o nosso planeta Terra, a constante gravitacional é dada, isso vale para todo o universo, tá? Qualquer região do universo. A constante gravitacional, ela vale 6,674 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por metro ao quadrado divididos por quilograma ao quadrado. Esse valor ele é constante para todo o universo, para qualquer planeta, para qualquer estrela, para qualquer lua, ou seja, para qualquer posição no cosmos. M é o quê? É a massa do corpo celeste. No nosso caso, como a gente está querendo determinar a aceleração superficial da gravidade na Terra, vamos usar a massa da Terra,
que vale 5,972 vezes 10 elevado a 24 kg. E R é o raio do corpo celeste, no caso, o raio da Terra, que vale 6.371 quilômetros. Então, agora, como vocês veem nessa figura, esse é o campo gravitacional da Terra, né, provocado pelo corpo de massa m, que é a massa da Terra. Qualquer coisa que esteja dentro do campo gravitacional da Terra, ele vai estar sujeito a uma força de atração provocada por esse campo gravitacional da Terra, né? E aí a gente vai calcular isso daí. Como a gente já viu anteriormente, no caso a Terra, o G que é dado, que é a aceleração da gravidade, superficial da gravidade, no caso, né, é G vezes m dividido por r ao quadrado. Jogando aqueles valores que a gente já detalhou anteriormente nessa equação, nós vamos ter o quê? Que o G da Terra, ou seja, a aceleração superficial da gravidade da Terra, equivale a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Da Lua vai ser a mesma coisa. A aceleração superficial G da Lua é G vezes m dividido pelo raio da Lua ao quadrado. O G a gente já viu, que é o 6,674 vezes 10 a menos 11, isso equivale para todo o universo. A massa da Lua, 7,349 vezes 10 elevado a 22, divididos pelo raio da Lua ao quadrado. Lembrando que a gente aqui está sempre trabalhando com unidade em metros, tá? A gente não pode trabalhar com quilômetro, que metro é a unidade do sistema internacional. Então seria 1.737.400 metros ao quadrado. Ou seja, a gravidade superficial da Lua é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Fazendo a mesma continha para o Sol, a gente vai ver que o Sol, com a sua massa de 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg e 696.350.000 metros de raio, ele vai ter uma aceleração superficial da gravidade de 273,8 metros por segundo ao quadrado. E de onde que surge o peso? Como é que a gente determina o peso? Ora, aqui na Terra, por exemplo, basta pegar a equação, no caso, para todo o universo, né, peso é igual a massa vezes a aceleração superficial da gravidade, que é o G. Então, o peso vai ser o quê? 50, que é o peso dessa pessoa, que está em cima da balança, vezes o G, que é o 9,81. Então, o peso dessa pessoa que tem uma massa de 50 quilos será 490,5 newtons. Portanto, quando alguém te perguntar assim, qual é o teu peso? Está errado você dizer 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos, enfim. Você teria que multiplicar pelo G para definir isso, qual seria efetivamente o seu peso. E isso vai me dar uma coisa muito legal. A gente já calculou que na Terra o G é 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração superficial da gravidade na Terra, né? Na Lua a gente também já calculou a aceleração da gravidade na superfície da Lua, G da Lua é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente pega a aceleração da Lua, divide pela aceleração da Terra, vamos achar esse fator, 0,1651, que dá mais ou menos aí, diz que a gravidade da Lua é em torno de 1/6 ou 16% da gravidade da superfície da Terra. Se eu pegar uma pessoa de 60 quilos, ela subir numa balança da Lua, a balança não vai indicar 60 quilos, ela vai indicar algo muito próximo a 10 quilos, que é o 0,1651 vezes os 60 quilos dela. Isso é uma forma bem elegante de emagrecer, embora não seja uma realidade, porque ninguém vai perder massa, assim por dizer. Mas é apenas um fenômeno físico que a balança ela vai registrar uma leitura bem menor, ou seja, como a gravidade é 1/6 menor, natural que ela registrasse 1/6 do valor do peso, da massa no caso, né? 60 quilos, que é a massa na Terra, seria algo em torno de 10 quilos de massa na superfície da Lua. O contrário também é válido. Quando a gente está numa superfície de um planeta que tenha uma aceleração da gravidade muito maior, como no caso do planeta Júpiter, como vocês estão vendo na tela aí, eu não vou botar os cálculos, mas para a gente calcular esse G de 21,79 metros por segundo ao quadrado de Júpiter, basta simplesmente a gente ter a massa de Júpiter e o raio de Júpiter, né? Então, esse seria a aceleração da aceleração da gravidade na superfície de Júpiter. Aqui eu só vou fazer um parênteses. A gente não sabe ainda se Júpiter tem uma superfície sólida que a gente possa pisar, porque ele é um planeta gasoso. Mas vamos supor que tenha.
tá? E a gente conseguisse pousar nessa superfície. Então, com essa gravidade superficial de Júpiter de 24,79 metros por segundo ao quadrado, a gente simplesmente jogaria o quê? Jogaria o 24,79 dividido pelo 9,81 que é da Terra, chegamos à conclusão de que a aceleração da gravidade em Júpiter é 2,5270 vezes maior do que a gravidade superficial na superfície da Terra. Multiplicando pela massa de 60 kg que uma balança na Terra leria, uma balança na Terra leria 152 kg de massa. Ou seja, é uma forma bem física de se engordar, certo? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre a força gravitacional. O G que a gente viu, ele é a aceleração da gravidade. E agora a gente vai falar sobre a força gravitacional, que foi desenvolvida e teorizada por Isaac Newton, certo? E a força da gravidade, ela é dada por essa equação. É o mesmo G vezes o m maiúsculo, que é a massa de um corpo, vezes o m minúsculo, que é a massa de outro corpo, divididos pelo raio, pela distância que separa esses corpos, né, ao quadrado. Lembrando que essa distância tem que ser de centro a centro, tá? Então, o G ele já é dado, ele é uma constante, vale 6,674 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. M maiúsculo é a massa do maior corpo celeste, M minúsculo é a massa do menor corpo celeste e R a distância entre os seus centros. Então, vamos calcular qual é a força gravitacional que existe no sistema Terra, Sol e Terra. O G, que já é constante, lá 6,674 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da M maiúsculo, que é a massa do Sol, que é 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg, vezes o m minúsculo, que é a massa da Terra, que equivale a 5,972 vezes 10 elevado a 24 kg, divididos pela distância que separa a Terra do Sol, distância de centro a centro, né? São mais ou menos 150 milhões de quilômetros que a gente tem que passar para metro. Então, seria 150 bilhões de metros ao quadrado. Fazendo essas continhas aí numa calculadora, a gente vai chegar à conclusão que a força gravitacional que o Sol exerce na Terra é 3,523 vezes 10 elevado a 28. E qual é a força gravitacional que a Terra exerce no Sol? Também a mesma, 3,523 vezes 10 elevado a 28, porque é a lei da ação e reação de Newton. Se a gente faz uma força, por exemplo, se eu empurro uma parede com uma força, sei lá, de 100 newtons, a parede vai me empurrar também de volta com a mesma força de 100 newtons, que é ação e reação. O mesmo vale para a força gravitacional. Então, tanto o Sol quanto a Terra estão sujeitos a uma força gravitacional provocada por esse binário Sol-Terra, né, de 3,523 vezes 10 elevado a 28 newtons, ok? Agora vamos calcular a força gravitacional entre a Terra, entre o binário da Terra e da Lua. Qual seria essa força? Seria a mesma, a equação é a mesma, não muda nada. A única coisa que muda são as massas, né? Então, por exemplo, a massa da Lua, ela equivale a quanto? A 7,349 vezes 10 elevado a 22, e a massa da Terra, 5,972 vezes 10 elevado a 24. A gente precisa dividir essa distância pela a distância da Terra para a Lua ao quadrado, né? Lembrando que a distância ela tem que ser sempre dada na unidade de metros, então a distância da Terra da Lua em metros são 384 milhões e 400 mil metros, certo? Fazendo essas continhas, a gente vai chegar à conclusão que a força gravitacional do sistema Terra-Lua, ou seja, a força gravitacional que a Terra exerce na Lua e vice-versa, ou seja, a Lua também exerce essa força na Terra, devido à lei de ação e reação, ela é quanto? 1,982 vezes 10 elevado a 20 newtons. E aí só um fator interessante, vocês podem ver que a força gravitacional do sistema Sol-Terra, ela é quase 180 milhões de vezes maior do que Terra-Lua. É bem óbvio isso, né? Porque a massa do Sol é muito maior do que a massa da Lua. Ela embora a distância da Terra e da Lua seja menor,
muito menor do que a distância do Sol para a Terra, né, a massa do Sol ela é muito maior. Então, a força gravitacional do Sol sobre a Terra é quase 180 milhões de vezes maior do que a massa, do que a força gravitacional do sistema Terra-Lua. E Einstein, essa figura icônica, para mim um dos maiores físicos, se não o maior físico que já passou por aqui, junto com Isaac Newton, junto com Max Planck, grandes físicos. O Einstein, ele revolucionou a física, ele revolucionou a natureza, né? Então, na cabeça dele, na teoria da relatividade, Einstein descreve a gravidade não como uma força, mas como uma consequência das massas se movendo ao longo de uma linha geodésica em um espaço-tempo curvo causado pela distribuição desigual da massa. Meio complicado, né, gente? Mas é basicamente o seguinte. Vamos imaginar um tecido esticado numa ponta e na outra, fixado nessa ponta do lado esquerdo e na ponta do lado direito, esse tecido azul. Se eu coloco uma massa, uma esfera de ferro, por exemplo, em cima desse tecido, e ele está fixado nas laterais, o que vai acontecer? Esse tecido ele vai distorcer, ele vai flambar aí com até uma altura H minúsculo. Se eu pegar o mesmo tecido e colocar uma esfera com uma massa muito superior à massa da esfera anterior, ele também vai distorcer o tecido. Só que a distorção, a altura da distorção, né, o H', ele é bem maior do que o H minúsculo. Tá? E é assim que funciona o universo. Nós temos aí, como vocês estão vendo, a Terra e a Lua, e aí a massa da Terra, ela distorce o tecido do espaço-tempo, provoca essa curvatura que vocês estão vendo aí no tecido do espaço-tempo. E como a massa da Lua ela é menor do que o da massa da Terra, ela vai também distorcer o tecido do espaço-tempo menos do que a Terra. Um fato curioso, e vocês podem ver isso no meu vídeo sobre dilatação gravitacional do tempo, que o tempo onde existe uma massa maior, no caso aí dessa figura da Terra, ele é mais lento, ele passa mais devagar do que o tempo onde que existe uma massa menor, no caso a Lua, né? Pois a distorção aí do espaço-tempo provocado pela massa da Terra, ela é maior do que a distorção do espaço-tempo provocado pela massa da Lua, tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes nessa questão de dilatação gravitacional do tempo, eu tenho um vídeo para isso, eu vou colocar aqui o card aqui em cima aqui para vocês, se quiserem entender um pouco mais isso, assistirem, certo? Mas o importante vocês entenderem é que Einstein enxergou a gravidade como uma consequência, né, da distorção do espaço-tempo, do tecido espaço-tempo do universo. Mas, no entanto, na prática, né, para a maioria das aplicações, a gravidade é bem aproximada pela lei da gravitação universal de Newton, que é aquela que eu falei lá, força é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro, dividido pela distância de ambos ao quadrado. Essa equação descreve a gravidade como uma força, fazendo com que quaisquer dois corpos sejam atraídos um em direção ao outro. Lembra que a força gravitacional ela é uma força única e exclusivamente de quê? De atração. E essa força, essa atração, ela tem uma magnitude proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, como vocês podem ver aí na equação que eu já defini anteriormente. E aí, se por exemplo a gente pegar e dobrar a distância de separação entre os corpos, ou seja, eu vou ter um raio 2r, né? Perdão, é uma distância, né? R, a distância que originalmente era r, agora é 2r. Quando eu elevo 2r ao quadrado, o que acontece? Fica 1/4. O que vai acontecer nesse caso? A força gravitacional ela vai ficar reduzida a 1/4 do valor. Tá? Se eu triplicar a distância de separação, 3r vai ficar o quê? 1/9, ou seja, a força gravitacional ela é reduzida em 1/9. A mesma coisa acontece se eu reduzir a distância de separação pela metade, ou seja, se eu aproximar ainda mais os objetos. Né? Como é pela metade, é 1r/2, meio de r no caso. Né? Isso vai dar o quê? Uma força gravitacional
4 vezes maior do que a anterior, quando elas estavam espaçadas a uma distância de r. Bom, gente, então até aqui, nesse vídeo, né, a gente viu a aceleração superficial da gravidade, que confere o peso, a força gravitacional, né, que é a equação de Newton. Falamos um pouquinho também de outras consequências da força gravitacional, que é a queda livre, quando aquelas maçãs que vocês viram caindo da árvore, o movimento dos planetas ao redor das estrelas, das luas ao redor dos planetas, das estrelas ao redor do centro de uma galáxia, da força de maré provocada por um corpo no outro. Enfim, existem essas consequências da força gravitacional. Só que existem muitas outras consequências. E isso que vocês viram até aqui agora não é tudo. Nesse vídeo que vocês estão vendo aí, nessa animação, isso são as chamadas ondas gravitacionais, tá? A gravidade, ela também perfaz um fenômeno bastante interessante chamado velocidade de escape. Ou seja, velocidade de escape é quando eu atiro um objeto para cima, ele vai voltar, no caso, vamos falar de exemplo da Terra. Eu chuto uma bola para cima com uma determinada velocidade, ela volta. O que é a velocidade de escape? É a velocidade mínima que eu tenho que chutar essa bola para que ela não mais volte para a Terra. Isso é consequência da força gravitacional, tá? Eu não vou falar sobre velocidade de escape, sobre ondas gravitacionais nesse vídeo, porque não é o escopo desse vídeo. Eu vou fazer vídeos específicos sobre isso. Como também não vou falar de uma outra consequência da gravidade, que é o limite de Roche, que é o que vocês estão vendo nesse vídeo aí. Quando um corpo celeste, por exemplo, um asteroide ou uma lua pequena, no caso, né, ela se aproxima demais de um planeta, quando ela ultrapassa um limite mínimo, que é o chamado esse limite de Roche, ela se desfragmenta. Né, como vocês estão vendo aí, ela se desfragmenta, todos os pedaços vão orbitando o planeta, né, e aí você pensa no seguinte: Saturno tem uns anéis, né, aqueles lindos anéis. Saibam vocês que Júpiter, Urano e Netuno também tem, mas são menos visíveis do que o de Saturno. Mas vamos nos concentrar de Saturno. É bem provável que todos aqueles anéis de Saturno, que são compostos por gelos e rochas, tenha sido uma lua que tenha ultrapassado o limite de Roche, né, e se espatifado, se destroçado no espaço. E hoje orbita, né, no caso, o planeta Saturno, formando os belos anéis. Novamente, não vou entrar em detalhes sobre o limite de Roche. Vou fazer um vídeo específico para isso. Mas saibam vocês que ele é uma consequência também da força gravitacional, ok? Espaguetificação também é uma outra consequência da força gravitacional. Quando um astronauta, uma nave espacial, por exemplo, se aproxima demais de um corpo muito denso, mas muito denso, ele se estica, espaguetifica, queria pegar um elástico e esticar. Né? Então o astronauta ele se rompe, né? A mesma coisa acontece com uma nave. Se aproxima, por exemplo, nas proximidades de um buraco negro ou de uma estrela de nêutrons que tem uma atração gravitacional muito grande, muito intensa. Ela acaba se destroçando. Isso também é consequência da gravidade, né? Da força gravitacional. Não vou falar sobre isso, farei um vídeo específico para isso, certo? E uma coisa também bastante interessante é uma pergunta que algumas pessoas fazem: por que a Lua orbita a Terra e ela não orbita o Sol? Você dá para pensar nisso? Isso é explicado pela esfera de Hill, também consequência da força gravitacional. Também vou fazer um vídeo específico para isso, né? E também isso continua não sendo tudo, né? A gente tem muitas coisas bacanas para explorar, para estudar, como consequência da força gravitacional, como, por exemplo, as estrelas de nêutrons, o que são estrelas de nêutrons e os próprios buracos negros. Gente, força gravitacional, ela daria um vídeo de 24 horas para falar tudo sobre ela. Mas eu vou encerrar por aqui, porque acho que eu já cumpri o papel de explicar o básico do que é a força gravitacional. Essa força tão fraca, mas tão importante para a existência do universo. Tá legal? Bom, agradeço a todos vocês que estiveram até aqui comigo. Peço que deixem o seu like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Ao se inscreverem, ativem o sininho, né, para que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, você receba a notificação no seu YouTube. Tá legal?
Ajuda isso que vocês vão fazer, adicionando, dando like, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, vai ajudar muito esse canal, que é um canal de cultura, de ciência, de religião, de espiritualismo, de espiritualidade. É um canal sem nenhum fim lucrativo que tem por único objetivo o educar as pessoas. Tá legal? Muito obrigado, gente, por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a força eletromagnética. Obrigado e tchau, tchau.